Gênesis capítulo 2, nós vamos abordar do 15 até o 25. Eu quero introduzir lendo apenas os primeiros versos do capítulo 2 do livro do Gênesis. Leio a partir do 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, farei para ele uma auxiliadora, alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Versículo número 21, o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto este dormia, tomou uma das costelas, fechou o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou para ele, e então o homem disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E o verso 24 fala: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meus irmãos, o casamento, uma união de dois diferentes. A união conjugal, o casamento, ela parte dessa premissa. Todo casamento bíblico é a união de dois diferentes. Quem são esses dois diferentes? É um homem e uma mulher. E o homem, ele não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem. É por isso que eu estou dizendo, e quero nessa noite trabalhar essa ideia, de que o casamento é a união de dois diferentes. E mesmo com a união de dois diferentes, Deus faz milagre, e essa união pode ser uma união abençoadora. O casamento, acima de tudo, é essa união de dois diferentes. Você, homem, e você, mulher. Mas nós devemos cuidar para que essa diferença, ela não fique apenas no aspecto de formação, características, necessidades, anseios. Essa forma natural como o homem fez, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Nós temos que cuidar para que essa diferença, ela não evolua para questões mais importantes, principalmente para que não se torne uma diferença no campo espiritual. Porque nós, mesmo sendo diferentes um do outro, nós podemos ter a mesma fé, nós podemos ter o mesmo Deus, nós podemos frequentar a mesma igreja, e isso é saudável. É mais prejudicial para o casal se eles não têm essa unidade, se eles vivem essa questão espiritual de uma maneira diferente. Isso vai trazer algumas consequências e isso pode ser prejudicial para a união desse casal. E quando nós, irmãos, decidimos nos casar, a gente está decidindo entrar num caminho, numa jornada, a gente está decidindo fazer parte, de um grupo, de um corpo. Nós estamos entrando, e eu posso dizer, num caminho sem volta. Casamento é um caminho sem volta. Você que é solteiro, que não se casou ainda, pense muito bem. Ore muito, reflita muito, porque aos olhos de Deus e de acordo com a palavra, como nós falamos no domingo passado, o casamento é um caminho sem volta. Você vai se unir com uma pessoa diferente, você vai ter que conviver com essa diferença e muitas diferenças, e que se nós não soubermos lidar com isso, nós teremos muitas dificuldades. O casamento é uma via de mão dupla. Tudo que você espera receber, você precisa dar. Tudo que você vai cobrar do cônjuge, você primeiro tem que apresentar para ele. O casamento é essa via de mão duplas. Nenhuma parte da relação, nem o homem e nem a mulher pode exigir, pode cobrar sem antes dar. Assim como eu tenho desejos, anseios, eu tenho algumas expectativas em relação ao meu cônjuge, ele também tem expectativas em relação a mim. É por isso que essa relação, ela é uma relação de mão dupla. Cada cônjuge tem aquilo que falta para completar o outro cônjuge. Se nós somos dois diferentes, como que esses diferentes se completam? Porque aquilo que me falta é preenchido pelo meu cônjuge. E o que falta na vida do meu cônjuge é preenchido através da minha vida. Então, meus irmãos, casamento é essa união de dois diferentes. E pode dar certo,
e dá certo, porque Deus trabalha, porque Deus age, porque Deus transforma, porque Deus atua. E mesmo esses dois diferentes podem conviver e ser uma só carne, pode ser uma bênção para a glória de Jesus. Amém? Eu quero começar apresentando o papel do homem nessa relação. O versículo que nós lemos, o versículo 15, diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para cultivar. Qual que é o papel do homem, do marido na relação conjugal? Meus irmãos, esse papel ele é preciso ser analisado a partir da formação do homem. E por isso que eu quero focar muito no aspecto da formação do homem e da mulher, para que através da formação a gente entenda os papéis. Por quê? Porque eu não posso cobrar de uma pessoa algo que ela não foi feita para aquilo. Eu não posso exigir de alguém algo que ele não está preparado, que ele não foi feito, que ele não está condicionado a oferecer aquilo que eu estou cobrando. Então, o papel do homem, a função do homem no casamento, ele tem muito a ver com a sua formação, a sua criação, como Deus o fez, como Deus o formou, as características que estão presentes no homem. E essa então, meus irmãos, este é o primeiro aspecto do papel do homem, é a sua formação. De onde o homem foi formado? O capítulo 2 do Gênesis, o verso número 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, meus irmãos, você mulher, você irmã, entenda esse princípio. Deus fez o homem de onde? Do pó da terra. Então, muito que o homem vai apresentar na relação conjugal é fruto da sua constituição. O homem foi feito do pó da terra. Na minha visão, na minha leitura, na minha reflexão, pó da terra é algo rústico. O pó da terra é algo primitivo. O pó da terra é uma base. E se o homem foi feito do pó da terra, ele tem muito dessa característica. E aí a gente pode até brincar dizendo que alguns homens, Deus peneirou bem o pó, tirou as pedras, tirou os galhos, tirou as folhas, aí saiu um negócio um pouquinho melhor, né? Porque Deus preparou aquela terra. Mas tem alguns homens que são mais rústicos, mais durões, mais truculentos, porque Deus não preparou tanto aquele barro, então veio com muita impureza, veio com muitas coisas. E Deus pega o pó da terra e Ele faz o ser humano, o homem, e o homem é fruto disso. Então, muito da característica do homem, né, da sua personalidade, eu anotei aqui da sua truculência, da sua grosseria, a sua falta de delicadeza. Mulheres, isso tem a ver com a formação do ser humano, ou a formação do homem, porque ele vem da onde? Do pó da terra. Base, algo primitivo, algo, né, bem natural, bem rústico. Algumas atitudes do homem simplesmente são porque ele não pode fazer diferente. Ele não consegue fazer diferente. Ele não foi feito para manifestar algumas atitudes, alguns atos, alguns gestos diferentes daquilo pelo qual ou de onde ele veio e de onde ele foi formado. Então, mulher, esposa, esperar que um homem seja delicado como uma mulher é esperar demais dele. Ele é seco, ele é durão, ele é bronco. É só a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida que vai poder nos transformar e nos deixar um pouquinho melhor. Então entenda isso, é a graça de Deus que vai poder transformar esse homem. No mais, ele vai ser isso que ele é, diferente de você, mais ríspido, mais truculento, mais grosso, né? Nós somos assim ou não somos assim, homens? Faz parte da nossa natureza, está em nós. Então, mulheres, não queira esperar do homem aquilo para o qual ele não foi feito. Esperar que um homem seja delicado, que nem você, esperar algo que jamais pode acontecer. Pois bem, segundo aspecto do homem no casamento é o cuidado. Marido, cabe a você cuidar.
A Bíblia diz que Deus fez o homem e colocou ele no jardim do Éden, o verso 15 ainda que nós estamos lendo, para cuidar e para cultivar. Então é papel do marido na relação conjugal o cuidado, o cultivo. E esse cuidado, o cultivo no contexto do Gênesis aponta para o trabalho, para o lavrar. Está relacionado com trabalhar, com servir. E é por isso, meus irmãos, que o homem ele é mais voltado para essa questão do trabalho. É por isso que o homem ele é mais voltado para essa questão do sustento da família. Antigamente, muitos anos atrás, quem trabalhava era só o homem. Era o homem quem trabalhava, ele quem saía de casa, ele quem ia, conquistar e trazer o sustento para a sua família. Em tempos muito remotos, era o homem quem saía para caçar, para pescar e trazer o mantimento para o seu lar. Faz parte da nossa Constituição. É papel do homem o cuidar, o trabalhar, o sustentar. E o homem então é mais voltado para o trabalho do que para mulheres, esposas, para as tarefas domésticas. Não estou tirando essa responsabilidade dos homens. Não estou dizendo que vocês não devam fazer isso. Faz parte da Constituição. Está na natureza do homem. Essa parte do trabalho, de trazer o sustento. Ele não foi feito, não foi programado, não foi preparado para essas habilidades. Ou ele não tem essas habilidades. Para o homem, fazer tarefas para as quais ele não foi formado é um grande sacrifício, uma grande demonstração de amor e uma autonegação. Então, irmãs, lembre-se disso sempre que você for cobrar ou for pedir para o seu marido fazer tarefas de casa. Ele não foi programado para isso. Isso para ele é um sacrifício. É um esforço, é uma prova de amor, é uma demonstração de amor. Não quer dizer que nós, homens, não devamos fazer. Repito, nós temos que ajudar, nós temos que cooperar. Afinal, hoje, as mulheres também vão atrás do sustento. Elas trazem o sustento para dentro do lar. Mas a natureza do homem, ela é mais voltada para essa questão do trabalho do que para as questões domésticas. Terceiro aspecto, entra aqui o guardar. Guardar, homem, tem a ver com vigiar, com observar, prestar atenção, proteger. E daí vem a figura do homem, o protetor da família. O homem é aquele que guarda a família, aquele que zela a família. O homem é aquele que quando tem um barulho na casa de noite, é ele que levanta, ele que vai ver o que é, se é alguma coisa perigosa ou não, porque faz parte do homem proteger. A figura do herói, daquele que salva, daquele que protege, aquele que vai defender os filhos, é aquele que toma as dores da família, porque ele é protetor. Ele tem essa função. Deus fez o homem para isso, para guardar, para proteger, para tornar a integridade da família uma meta e um alvo. Então, irmãs, lembrem-se, ou lembrem os homens disso, quando você perceber que alguma coisa está se levantando contra a sua casa. Quando você perceber, porque a mulher tem essa percepção, o homem não tem. A mulher tem uma antena ligada que o homem não tem. A mulher tem uma capacidade de pegar coisas que nós não temos. Então, quando você perceber que alguma coisa pode dar errado, algum perigo está rondando a sua família, avisa para ele, fala, você que é o guardador, você que é o protetor, vai lá e vê isso, porque pode dar problema nessa questão. Você tem que proteger a sua família dos perigos que rondam o seu lar. E quarto aspecto, está relacionado com o domínio. Deus fez o homem do pó da terra, do barro, ele é um homem rústico, ele tem essa característica, ele tem que cuidar, trazer o sustento, manter a casa, ele protege, ele quem guarda, mas está sobre o homem também, meus irmãos, uma ideia que é a ideia de domínio, uma ideia de controle, é uma ideia de preservar. Capítulo 1 do Gênesis, o verso número 26, que nós estamos abordando. Veja o capítulo 1, verso 26. Deus faz o homem, coloca nele as suas expectativas,
E no verso 26 a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Aqui está a palavra. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra que Deus havia feito. Verso número 28 ainda: dominem sobre os peixes do mar. Embora que esse domínio ele seja dividido com a mulher, está muito na característica e no papel do homem exercer esse domínio, essa autoridade, essa primazia. O homem precisa governar, ele tem o domínio sobre a terra. Deus delega para o homem a autoridade de governar todas as coisas, de governar a sua casa, de governar o seu próprio lar. Essa autoridade está sobre os nossos ombros. Deus quer que nós exerçamos essa autoridade dentro da nossa família. Se Deus deu a nós, homens, autoridade para governar sobre toda a terra, isso também inclui o nosso lar, a nossa família. E por isso nós temos que ser cuidador, mordomo, administrador, promover as condições, procurar o bem-estar da nossa casa. E é desse aspecto do domínio, do governo, que vem sobre o marido também um outro aspecto importante, que é aquela ideia do sacerdote do lar, o cabeça da família, o líder. Deus fez Adão e Deus fez Eva, mas esse aspecto de domínio, de liderança, de sacerdócio, Deus colocou sobre o homem. Nós temos o papel de sermos o cabeça da nossa casa, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, verso 23. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. E quando Eva come da fruta proibida ou da árvore proibida, quando ela desobedece à ordem de Deus, é importante entendermos que Deus não vai cobrar de Eva, mas Deus vai cobrar de Adão. Porque sobre ele estava essa prerrogativa. Era ele quem deveria estar lá cuidando para que Eva não comesse do fruto. Ele é a autoridade, ele era o líder, ele era o cabeça, ele era o protetor. Mas ele se descuidou dessa função. Ele não cumpriu o seu papel. Eva come do fruto. Então Deus chama Adão e diz: Adão, você falhou na sua função. Você falhou no seu papel. Você não cuidou da sua esposa. Você não cuidou dela. Ela acabou fazendo algo que você deveria ter evitado que ela fizesse. E todas as vezes, meus irmãos, que nós, como homens, falhamos nesse aspecto, Deus vai cobrar de nós. Deus vai vir e cobrar de nós por aquilo que nós deixamos de fazer. A Escritura declara esse princípio de autoridade. 1 Coríntios 11, 3. Paulo diz: mas quero que vocês entendam que Cristo tem autoridade sobre o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Autoridade aqui não é o autoritarismo, não é o machão, não é aquele que faz e desfaz, é um princípio divino, é a autoridade a partir dos conceitos da Bíblia. Então, irmãs, mulheres, o domínio é dos homens. Ele é o cabeça. Não queira destroná-lo ou não queira boicotá-lo. Cabe ao homem desenvolver esse papel. Amém? O papel das mulheres nessa relação conjugal. E esse papel da mulher está também ligado à sua formação. Capítulo 2 do Gênesis, verso 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Verso número 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. A autoridade do homem, a primazia do homem, ele deu nome, ele nomeou todas as coisas. Todavia, diz o verso 20 ainda, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Papel da mulher dentro do casamento. Esse papel está relacionado com o aspecto da criação.
envolve essa questão de características da criação da mulher. E a primeira questão para a gente pensar é na constituição da mulher. De onde veio a mulher? A Bíblia diz que a mulher veio da costela de Adão. Então nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que as mulheres, elas são fruto de algo já melhorado. As mulheres, elas provêm de uma matéria já trabalhada, já aperfeiçoada. Deus faz o homem do pó da terra. Depois que Deus torna o pó da terra no homem, no ser, Ele tira então do homem, da costela, e da costela faz a mulher. E na minha percepção, é essa formação, essa origem. Daí vem então a delicadeza da mulher, a suavidade da mulher, os traços mais delicados da mulher, porque ela já é fruto de algo que foi aperfeiçoado por Deus. Se a mulher fosse feita do pó da terra igual ao homem, talvez ela teria as mesmas características pessoais, personalidade do homem, mas ela é de uma origem diferente, isso tem que ser considerado. Pedro 3,7 diz para nós maridos: considerem para com a vossa mulher, ou tenham consideração como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. E assim é, a mulher ela é mais frágil do que o homem. A mulher tem uma constituição diferente do homem. Essa delicadeza, toda essa ternura, todas essas características femininas é por conta da sua constituição, é por conta da sua formação. E o que isso é importante para nós homens, entender que as mulheres, embora sejam fortes, amém, irmãs? Vocês são fortes, vocês têm uma força em vocês, mas embora vocês sejam fortes, vocês são mais frágeis do que os homens. Então, para o homem, para o marido, se a mulher é a parte mais frágil, cuide dessa mulher, cuide para não feri-la fisicamente, cuide para não ferir ela emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente. Se ela tem essa constituição mais frágil, cabe então a nós, maridos, cuidar desse aspecto, cuidar dessa fragilidade, para que a gente não fira essa parte que é mais frágil. Segundo aspecto, biblicamente, aqui Deus fala que faria uma mulher para que auxiliasse o homem. Daí, meus irmãos, eu trago para você uma ideia de companhia. Qual foi a primeira constatação que Deus fez para com o homem no jardim do Éden? Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Irmã, homem sozinho é um perigo. Homem sozinho é a proeminência de um desastre anunciado. Deixar o homem sozinho é arriscado, é perigoso. Se você já viajou, deixou o homem em casa sozinho, você sabe que você não viajou tranquila. E você ficou naquela expectativa: o que eu vou encontrar quando eu voltar para casa? Se tem filho ainda, pior ainda. Porque deixar o homem sozinho é um perigo. A Bíblia está dizendo isso. Não é bom que o homem esteja só. E aí então Deus faz o quê? Eu preciso resolver isso. Deus fez uma auxiliadora. Nós não sabemos se o perigo aqui era do homem não dar conta sozinho, dele talvez comer da árvore lá porque a mulher não estava junto. Nós não sabemos os aspectos dessa questão, se era relacionado à solidão. O pobrezinho do homem está lá no Gênesis sozinho. O fato é que Deus então decide romper com a solidão. E aí entra o aspecto da mulher no casamento, o aspecto da companhia. O homem sozinho, ele ficaria faltando algo na sua vida. Então Deus faz para ele uma auxiliadora, alguém que pudesse estar junto, ao lado. Então, maridos, entendam que vocês não foram feitos para ficar sozinhos, amém? Mas, se você não foi feito para ficar sozinho, você precisa de uma companhia, de uma companheira. E se você precisa de uma companheira e de uma companhia, valorize e haja de forma que a sua companheira não queira jamais ficar longe de você.
Se nós temos a necessidade de uma companhia, nós temos o dever de cuidar, de zelar, de tratar bem, para que essa companhia nunca queira se afastar de nós. Ela sempre queira ficar ao nosso lado. Se a mulher deseja se afastar do marido, é porque talvez o marido não está cuidando suficientemente, não dando essa atenção para que ela queira ficar ao lado desse marido. Amém, homens? Segundo aspecto aqui, auxiliadora. O texto diz que Deus faria para o homem uma mulher que fosse alguém idônea e que o auxiliasse. A auxiliadora aponta para ajuda, para socorro, para apoio. A mulher não foi feita para substituir o homem. Ela foi feita para ajudar o homem, para dar apoio ao marido, para ser um suporte. Lembram que eu disse antes que a ideia do domínio, ela é compartilhada também com a mulher? No capítulo 1, lá no versículo 28, a Bíblia diz: Deus os abençoou, agora já o homem e a mulher. Disse: sejam férteis, se multipliquem, enchem a terra. E aí Deus fala: dominem sobre os peixes. Então, o domínio é algo compartilhado. Embora o homem seja o cabeça, o sacerdote, mas a ideia do domínio também compete à mulher. E aí entra o aspecto de auxiliadora. A mulher auxilia o homem nas suas funções. A mulher ajuda, é uma fonte preciosa de apoio. Ela não deve tomar o lugar do marido, mas estar ao lado para ajudá-lo. O papel de auxiliadora em nenhum momento é secundário, é menor, é menos nobre. Não, o papel de auxiliadora é tão digno quanto o papel do cabeça, do marido. Mas é apenas uma questão aqui de posições. Ser auxiliadora significa disponibilizar todas as qualidades para que o homem cumpra bem o seu papel e com eficiência. Então, mulher, você ao lado do esposo, você ao lado do marido, ajudando, auxiliando, você vai dar a base, o sustento, para que ele possa então desempenhar bem o seu papel de líder. Quando a esposa apoia o marido, ele se sente mais seguro, ele se sente mais disposto a enfrentar os problemas, enfrentar os desafios, conquistar coisas novas. Então é necessário que a esposa respeite esse princípio de autoridade, o qual Deus coloca sobre os ombros do marido. E a esposa então seja uma auxiliadora, que honre o seu esposo nessa posição. Porque quando o homem é apoiado, ele se sente mais confiante para fazer aquilo que Deus espera dele. Amém, homens? Quando a esposa apoia o marido, esse marido vai ser um marido melhor. Então, homens, a mulher vai auxiliar você quando você assumir a sua função, o seu papel de marido no casamento. A mulher vai ser uma ajudadora quando ela ver o marido tomando a frente e sendo o cabeça do lar. A mulher vai ser uma auxiliadora quando o homem não for omisso na sua função e no seu papel. Porque quando o homem se omite do papel, aí a mulher deixa de ser uma auxiliadora e ela então passa a ocupar o lugar do marido. E aí nós já começamos a ter problemas nessa configuração conjugal. Ela não vai desprestigiá-lo ou se colocar no seu lugar se você assumir o papel de liderança. Amém? Então, meus irmãos, cabe a nós fazermos isso. Papel do homem, papel da mulher. Agora os dois se casam. E como que isso é desenvolvido? Quais são os aspectos dessa relação? Verso 23, do capítulo 2 do Gênesis, até o verso 25. Disse então o homem: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Por essa razão o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, eles serão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Aspectos comuns do relacionamento. Depois de analisar o papel do homem, o papel da mulher, nós precisamos então focar os aspectos comuns do relacionamento. E esses aspectos
eles estão propostos para que os diferentes eles possam então se completar. E o primeiro aspecto do casamento, meus irmãos, é a ideia de pertencer um ao outro. Marido, você pertence à sua mulher. Mulher, você pertence ao seu marido, não como um objeto, não como um bem material. O pertencer vai muito além dessa ideia de questões de materialidade. No verso 23, Adão exclamou: ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Eles pertenciam literalmente um ao outro. A mulher foi feita do melhor que havia no homem. A mulher, ela foi feita da costela do homem, da natureza, da carne. A mulher não foi tirada do nada, ela veio do homem. E ao mesmo tempo que a mulher vem do homem, se nós olharmos o Gênesis, Deus não tira nada da mulher para fazer outras coisas. Mas agora cabe então à mulher gerar no seu ventre os filhos. Isso é interessante, irmãos, porque Deus do pó da terra faz o homem, do homem Deus faz a mulher. Agora então cabe à mulher dar continuidade nesse processo e dela então vem os filhos. E isso se torna interessante e relevante para nós, porque como a mulher veio do homem, pertence a ele, nós podemos dizer que todo homem vem de uma mulher. Nós nascemos de uma mulher. Então nós também pertencemos nessa relação. Essa é a lógica da criação. Deus faz o homem, do homem Deus faz a mulher, e agora então cabe à mulher a responsabilidade de dar à luz a filhos. É uma relação de pertencer um ao outro. Isso nós precisamos considerar no nosso casamento. Quando nós lemos Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3, o Cantares diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É um pertencer de ambas as partes. Não é a mulher que é uma propriedade do marido, não. Ela pertence ao marido, da mesma forma que esse marido pertence à mulher. A relação é recíproca, ela é una, ela compete com os mesmos deveres e os mesmos direitos. Portanto, maridos e mulheres devem se relacionar com o entendimento que eles se pertencem. Nós nos pertencemos na relação, que um é exclusivo ao outro e que devem assim se amar e se respeitar. Eu sou exclusivo da minha esposa é exclusiva minha. Nós, depois do casamento, nos pertencemos. E somente nós, um ao outro, ambos estando juntos. E se nós nos pertencemos, nós devemos nos relacionar com esse entendimento de codependência, de coparticipação. O apóstolo Paulo ele vai mais além, no 1 Coríntios capítulo 7, ele vai além, ele diz assim que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem o marido autoridade sobre o seu próprio corpo. A ideia que Paulo está colocando lá é que o corpo não é da mulher, agora o corpo pertence ao homem depois do casamento. Da mesma forma, o corpo não é do homem, agora o corpo pertence à mulher, então há uma coparticipação, uma codependência. Nós somos parte um do outro. E isso se evidencia mais ainda no verso 24, no segundo aspecto, que é o aspecto de uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O verso 24 aponta para essa perspectiva de sermos uma só carne. Não significa aniquilar a nossa personalidade, deixar de ser quem eu sou. Não significa que agora eu vou abrir mão daquilo que eu sou. Ser uma só carne é a gente viver o máximo a minha individualidade. É eu desfrutar dessa individualidade, mas também usar isso para completar o meu cônjuge. Aponta sim para a questão do relacionamento conjugal, para a questão de união sexual. Tem essa perspectiva, mas vai muito além disso, porque o ser uma só carne também, irmãos, aponta para uma ideia de uma trindade.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles eram uma só pessoa. E quando a gente se une com a nossa esposa, nós nos tornamos uma só pessoa nela também. Nos aspectos físicos, nos aspectos naturais humanos, mas também nos aspectos espirituais. Então, se nós somos uma só carne, devemos viver uma unidade, onde não haja segredos, onde não hajam mentiras, aonde não exista falsidade. Meus irmãos, onde tudo, e o tudo aqui é maiúsculo, aonde tudo deve ser compartilhado e onde tudo deve ser dividido. Se somos uma só carne, o que diz respeito a mim, também diz respeito à minha esposa, e o que diz respeito a ela, diz respeito a mim também. Nós somos uma só carne, compartilhamos tudo nessa relação de intimidade. E esse é o terceiro aspecto. Verso 25 fala que o homem e a mulher, eles viviam nus e eles não se envergonhavam. Isso aponta para essa ideia de intimidade. Essa intimidade vai além do aspecto físico. É uma intimidade que se desenvolve em outras relações. O casal precisa desenvolver uma relação íntima, fisicamente, depois do casamento. Porque antes do casamento, biblicamente se torna algo desagradável aos olhos do Senhor. A fornicação, a prostituição, ou seja, a relação conjugal, sexual, antes ou fora do casamento, não agrada a Deus. Depois do casamento, é natural o homem e a mulher ter intimidade. E isso faz parte da relação conjugal, mas a intimidade no casamento não é só a questão de intimidade sexual. Nós podemos e devemos pensar numa outra esfera de intimidade, a intimidade espiritual. O casal ter uma mesma fé, uma mesma experiência salvadora com Jesus Cristo. É o casal poder ter comunhão a três, o homem, a mulher e Deus. É preciso buscar essa intimidade espiritual dentro do casamento. A intimidade emocional também é importante, meus irmãos. Compartilhar das emoções, ouvir os sentimentos um do outro, expor os seus sentimentos, discutir os pensamentos, satisfazer as necessidades emocionais do cônjuge, responder a essas aspirações emocionais. O casal não é íntimo apenas na questão sexual ou física, ele é íntimo numa questão espiritual, tem que ser na questão emocional. E uma quarta esfera de intimidade é o que se chama de intimidade social. É fazer coisas juntos, é o casal sair junto para se divertir, para assistir um filme, para jantar, ou para brincar, ou tirar um tempo de férias. É importante o casal fazer coisas juntos, um tempo de lazer, um tempo de descontração. Isso é muito importante para o relacionamento conjugal. A intimidade, ela é física, ela é espiritual, ela é emocional, mas ela é também social. Então, marido e mulher, vocês devem ser íntimos em tudo, não apenas na cama. Eles devem dividir, compartilhar a sua vida espiritual, emocional e social um com o outro. E o último aspecto desse relacionamento é o aspecto de ser três no casamento. Pastor, como assim ser três no casamento? Marido, a mulher e Deus. No Gênesis, nós sempre vamos ver, meus irmãos, Deus presente na vida do homem, Deus presente na vida da mulher e Deus presente na vida dos dois, de ambos. Capítulo 3, verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. O que é isso? É Deus indo ao encontro de Adão e Eva para ter comunhão com ele. Desde a criação, Deus esteve presente na vida desse casal. Deus se fez presente na vida deles. Então essa união a três diz respeito ao marido, à mulher e Deus nesse relacionamento. Deus fez e Deus precisa estar presente nesta relação. O casamento é a união de três partes: o homem,
a mulher e Deus. E aqui então se aplica a intimidade espiritual. Marido e mulher devem estar unidos entre si e ambos unidos com Deus. O marido deve ter uma experiência de salvação, a mulher deve ter a sua experiência de salvação, e agora os dois vão compartilhar da presença de Deus. Essa união trina vai manter o casamento, e no casamento todos os elementos necessários para que esse casamento seja duradouro e ele seja eterno. Então, meus irmãos, nós pertencemos um ao outro, ao marido e à mulher, nós somos uma só carne, nós envolvemos intimidades e nós temos uma relação a três. Se a gente viver isso, com certeza, o nosso casamento será uma grande bênção. Amém? Fica de pé, vamos orar a Deus.